Olá, pessoal! Hoje a gente vai continuar estudando a BNCC. No outro vídeo a gente estudou o capítulo 1 e hoje a gente vai estudar os capítulos 2 e 3. Então, quem quiser aprender aqui junto comigo, seja bem-vindo. E, como eu falei, a gente vai continuar estudando a BNCC. Então, no seu capítulo 2, do planejamento e organização. Artigo 5º. A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares públicas e privadas da educação básica. Então, aqui uma parte muito importante, que não é apenas para as escolas públicas, e sim para as redes escolares públicas e privadas, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, para construírem ou revisarem os seus currículos. Parágrafo 1º. A BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos e, consequentemente, das propostas pedagógicas das instituições escolares, contribuindo deste modo para a articulação e coordenação de políticas e ações educacionais desenvolvidas em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, especialmente em relação à formação de professores, a avaliação de aprendizagem, a definição de recursos didáticos e aos critérios definidores de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da oferta de educação de qualidade. Parágrafo 2º. A implementação da BNCC deve superar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e balizando a qualidade da educação ofertada. Artigo 6º. As propostas pedagógicas das instituições ou rede de ensino para desenvolvimento dos currículos de seus cursos devem ser elaboradas e executadas com a efetiva participação de seus docentes, os quais devem definir os seus planos de trabalho coerentemente com as respectivas propostas pedagógicas nos termos dos artigos 12 e 13 da LDB. Parágrafo único. As propostas pedagógicas e os currículos devem considerar as múltiplas dimensões dos estudantes, visando o seu pleno desenvolvimento na perspectiva de efetivação de uma educação integral. Artigo 7º. Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da educação básica devem ter a BNCC como referência obrigatória e incluir uma parte diversificada definida pelas instituições ou redes escolares de acordo com a LDB, as diretrizes curriculares nacionais e o atendimento das características regionais e locais, segundo normas complementares estabelecidas pelos órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino. Parágrafo único. Os currículos da educação básica, tendo como referência a BNCC, devem ser complementados em cada instituição escolar e em cada rede de ensino, no âmbito de cada sistema de ensino, por uma parte diversificada, as quais não podem ser consideradas como os dois blocos distintos justapostos, devendo ser planejadas, executadas e avaliadas como um todo integrado. Artigo 8º. Os currículos coerentes com a proposta pedagógica da instituição ou rede de ensino devem adequar as proposições da BNCC à sua realidade, considerando, para tanto, o contexto e as características dos estudantes, devendo contextualizar os conteúdos curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los
e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens se desenvolvem e são constituídas. Decidir sobre formas de organização dos componentes curriculares, disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar ou pluridisciplinar. Desculpa, pessoal, probleminha técnico aqui. Decidir sobre formas de organização dos componentes curriculares, disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar ou pluridisciplinar. E fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares, de modo que se adote estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização, entre outros fatores. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os estudantes nas aprendizagens. Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado, que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da instituição escolar, dos professores e dos alunos. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. Criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de desenvolvimento docente, que possibilitem contínuo aperfeiçoamento da gestão do ensino e aprendizagem, em consonância com a proposta pedagógica da instituição ou rede de ensino. Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais educadores, no âmbito das instituições ou redes de ensino, em atenção às diretrizes curriculares nacionais. Isso é muito importante porque muita gente acha que com a BNCC as diretrizes curriculares não são válidas, mas na verdade as diretrizes curriculares continuam sendo válidas. Ela tem sentido de formativo, não mais esse normativo que nem a BNCC, mas elas continuam sendo usadas e ainda cai muito em concurso também. Então, provavelmente eu vou trazer também diretrizes para estudar. Definidas pelo Conselho Nacional de Educação e normas complementares definidas pelos respectivos conselhos de educação. Os currículos devem incluir a abordagem de forma transversal e integradora de temas exigidos por legislação e normas específicas, e temas contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da cidadania que afetam a vida humana em escala local, regional e global, observando-se a obrigatoriedade de temas tais como o processo de envelhecimento e o respeito e valorização do idoso,
os direitos das crianças e adolescentes, a educação para o trânsito, a educação ambiental, a educação alimentar e nutricional, a educação em direitos humanos e a educação digital, bem como o tratamento adequado da temática da diversidade cultural, étnica, linguística e epistêmica, na perspectiva do desenvolvimento de práticas educativas ancoradas no interculturalismo e no respeito ao caráter pluriétnico e plurilingue da sociedade brasileira. As escolas indígenas e quilombolas terão no seu núcleo comum curricular suas línguas, saberes e pedagogias, além das áreas do conhecimento, das competências e habilidades correspondentes, de exigência nacional da BNCC. Artigo 9. As instituições ou redes de ensino devem intensificar o processo de inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes comum do ensino regular, garantindo condições de acesso e de permanência com aprendizagem e buscando prover atendimento com qualidade. Bom, pessoal, hoje a gente estudou, então, o capítulo 2 e o capítulo 3 da BNCC. Essas são as partes mais complicadinhas. Eu gosto sempre de ler mais de uma vez, mas não a BNCC num dia só. Eu gosto de separar por capítulos assim, porque eu acho mais fácil de estudar, de entender e não deixar o nosso cérebro tão cansado. Então, espero ter ajudado alguém. Esse é um vídeo, na verdade, que está visando mais meus estudos, porque com ele eu consigo aprender mais. Mas se tiver alguém que estiver assistindo e estiver sendo inspirado e está ajudando alguém, seja bem-vindo, compartilhe com qualquer outra pessoa também que vocês acham que vai precisar desse conteúdo. Até o próximo vídeo, pessoal!